Os apócrifos. Por que nós protestantes não cremos? Não temos na nossa Bíblia? Hoje nós vamos falar o porquê baseado em uma frase de Flávio Joséfo. Para quem não conhece, Flávio Joséfo é um dos maiores historiadores ali do primeiro século, vivendo do ano 37 ao ano 100 depois de Cristo. E muitas coisas ele cita ali do primeiro século. Por isso é muito importante tanto para os judeus como para nós evangélicos e também para todos aqueles que estudam academicamente a história da igreja. Olá, eu sou o pastor e professor Wagner Nunes e sou licenciado em História, bacharel em Teologia e pós-graduado em História e Cultura Africana e Indígena no Brasil. Eu já vou pedir para você dar um like, curtir, se inscrever, ajuda muito o nosso canal para que nós possamos continuar aí com o nosso trabalho. Deus abençoe! Bom, pessoal, queria deixar claro que o nosso objetivo aqui não é falar mal de ninguém, mas simplesmente compartilhar o nosso conhecimento e a razão pela qual nós acreditamos. Pessoal, vamos lá então. Bom, o foco da discussão são os livros de 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e os acréscimos ao livro de Esther e Daniel, dando assim um total de 73 livros em sua Bíblia. A pergunta é, são acréscimos à Bíblia ou faltam livros em nossas Bíblias? Vamos lá. Esses livros são nas versões católicas da Bíblia, eles são chamados de livros apócrifos. A palavra apócrifo vem do grego e significa escondidos. Essa literatura foi produzida numa época de muita agitação religiosa e política na vida do judaísmo entre 300 a.C. e 100 depois de Cristo. Bom, os rabinos chamavam esses livros de os de fora, ou seja, do cânon sagrado dos judeus, é claro. Cirilo de Jerusalém seguiu esse mesmo pensamento, simplesmente substituindo o termo usado pelos rabinos por apócrifos. Essa foi a diferença. Bom, os livros do Velho Testamento que adotamos são os mesmos aceitos pelos judeus, por nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Desde muito cedo na história da igreja havia essa discussão sobre esses livros, nós temos que ficar atentos por isso. Esses livros estavam presentes na Septuaginta, mas nunca fizeram parte das escrituras hebraicas. O Sínodo de Jamínia, no Concílio dos Rabinos, lá no século 90 depois de Cristo, vai corroborar o que eu estou dizendo. Eles encerram o cânon até Malaquias. Houve sim, claro, alguns debates sobre alguns livros como Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Esther, no cânon judaico. Mas nada foi modificado, o cânon permaneceu inalterado. Temos que compreender e entender isso. Bom, o Terceiro Concílio de Cartago, lá em 397, propôs a inclusão desses livros no cânon sagrado, mas como de leitura adequada, não como inspirado. Eles foram incluídos na Vulgata, mas ocupando um lugar secundário, apresentando essa diferença entre o Libris Ecclesiastes e o Tice e os Libris do Canonice. É os termos que eles usam. Os reformadores reconheceram os apócrifos como indignos e contraditórios com as doutrinas dos livros canônicos. Em 1534, Martinho Lutero traduziu a Bíblia completa e incluiu os apócrifos com esses dizeres, abre aspas, apócrifos, isto é, livros que não são considerados iguais à Sagrada Escritura, porém sua leitura é útil e boa, fecha aspas. Esses livros apresentam erros históricos, geográficos e anacronismos, ensinam doutrinas falsas e incentivam práticas divergentes das escrituras inspiradas. O estilo destoa muito das escrituras canônicas e faltam, sim, o caráter divino e a autoridade profética. E não são os protestantes que dizem. Veja o que os historiadores falam. Fílon, Joséfo e Sínodo de Jamínia, Orígenes, Cirilo de Jerusalém, Atanásio e muitos outros dos patrísticos citaram tais livros, mas nenhum jamais reconheceu a sua autoridade. O cânon hebraico
constituiu-se apenas do Velho Testamento, embora seu texto seja igual ao nosso do Velho Testamento ou em português. Porém, é diferente apenas em alguns arranjos. Os judeus consideraram os livros de 1 Samuel como se fosse apenas um livro. Da mesma forma, os livros dos reis, das crônicas, Esdras e Neemias, também os livros dos profetas menores estão junto com os dos profetas maiores, sendo o total de 39 livros na nossa Bíblia. Porém, os dele, como tem esse resumo, tem 24 livros. O importante também salientar é que a Bíblia hebraica, desde a época do ministério terreno do Senhor Jesus, estava dividida entre lei, escritos sagrados e profetas, em cuja sigla ainda hoje é usado como o Tanakh. Segundo Joséfo, essa era a mesma divisão da Bíblia lá no primeiro século. Veja o que ele mesmo diz. Preste bem atenção nas palavras de Joséfo. Temos somente 22 que compreendem tudo o que se passou e que se refere a nós, desde o começo do mundo até agora, e aos quais somos obrigados a prestar fé. 5 são de Moisés, que refere a tudo o que aconteceu até sua morte, durante perto de 3.000 anos e a sequência dos descendentes de Adão. Os profetas que sucederam a esse admirável legislador escreveram em 13 outros livros tudo o que se passou depois da sua morte até o reinado de Artaxerxes, filho de Xerxes, rei dos persas, e outros livros. Contém hinos e cânticos feitos em louvores de Deus e preceitos para os costumes. Escreveu-se também tudo o que se passou desde Artaxerxes até os nossos dias. Mas como não se teve, como antes, uma sequência de profetas, não se lhes deu o mesmo crédito que os outros livros, de que acabo de falar e pelos quais temos tal respeito, que ninguém jamais foi tão atrevido para tentar tirar ou acrescentar, ou mesmo modificar-lhes a mínima coisa. Nós os consideramos como divinos, chamamo-los assim, fizemos profissão de observá-los inviolavelmente e morrer com alegria se for necessário para prová-lo. História dos Hebreus contra Apion, livro 1, capítulo 2, CPAD, Rio, 1992. Bom, 2 pontos muito fundamentais citados por Joséfo é o seguinte: primeiro, o apócrifo são mencionados como não tendo o mesmo crédito dos demais. Convém lembrar que isso não é coisa de protestantes. Trata-se, portanto, de um documento do final do primeiro século. Olha só, em segundo lugar, o historiador apresenta a mesma tríplice divisão que o Senhor Jesus mencionou lá em Lucas, capítulo 24, verso 44. Dizendo: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Bom, os salmos aqui representam os hagiografos, pois encabeçam essa última parte e que nesse cânon não constam os apócrifos. A seleção dos livros autorizados ocorreu depois do encerramento do cânon sagrado, obviamente. Não pode ser encontrado na Bíblia, por isso que Jesus não citou. O problema reside no Velho Testamento. O Senhor Jesus usou e citou o cânon dos judeus. Com isso, podemos afirmar que a própria Bíblia afirma ser composta de 66 livros. Pastor Ezequias Soares, teólogo, apologista da CPAD, Assembleia de Deus de Jundiaí. Espero que com essas informações eu tenha respondido e ajudado vocês em alguma dúvida. É claro que existem muitas outras razões, das quais traremos em outros vídeos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.